Meses atrás eu me deparei com uma dor que eu jamais imaginei que eu iria sentir na minha vida. E isso mudou ela para sempre. Vi alguém que eu amo muito ir morrendo aos poucos. Quando as pessoas enfrentam a morte, algo acontece. Uma pessoa que sempre foi muito frágil, com medo de tudo, foi se transformando na pessoa mais forte que eu já vi. Mesmo assim, aos poucos, a vida foi se esvaziando e se tornou finita. Como um soco no estômago. Infelizmente, eu percebi quando aqueles pequenos momentos do dia a dia, né, que tornavam-se cada vez mais valiosos e que eu não ia poder ter mais, porque a gente não imagina, mas às vezes a gente acha que sempre vai ter tempo para falar, para fazer as coisas que quer, mas não é assim. E referente à vida dessa pessoa, eu fico me pensando, será que valeu a pena se sacrificar, sabe, vivendo a vida única e exclusivamente para o trabalho, trabalhando de domingo a domingo, fazendo hora extra, sabe? E quando já estava doente, com um atestado em mãos, ia trabalhar se arrastando. Aí eu me pergunto, eu acho que não valeu a pena. Quando você vê a morte assim tão perto, você percebe que essas coisas não importam. Pensar na morte não é simples e às vezes eu fico refletindo, eu fico buscando entender por que as pessoas correm tanto atrás de dinheiro e trabalho e ficam em relacionamentos que as pessoas não as valorizam ou que não incentivam ou que também fazem nenhuma questão da presença delas. Fico pensando, por que a gente faz isso? Simplesmente, pra mim, isso é uma vida triste, né? Uma vida vazia, mas a gente tem a vida tão curta, mas tão curta e tão valiosa pra ficar desperdiçando. Ai, um dia todo mundo morre. Eu sei que ninguém gosta de falar isso, mas a gente não pode esquecer disso também. Não se trata só de ganhar dinheiro, de ter uma vida mais confortável, de adquirir bem, sabe? De ter status. Eu sei, não tem problema nisso, mas ficar correndo só atrás de dinheiro, entendeu? E assim ficar buscando mais do que a gente precisa o tempo todo, enquanto que a gente podia estar vivendo experiências incríveis, né? E ficar só perseguindo essa coisa de que quando eu tiver mais, eu vou ser melhor, quando eu chegar naquele patamar eu vou estar melhor, e não é assim, cara. Eu tenho certeza que isso não vai fazer diferença quando você tiver pra ir embora, não vai fazer diferença nenhuma no final da sua vida. Eu imagino que as pessoas em estado terminal de vida não pensem, não dizem, eu queria ter mais tempo para trabalhar, terminar aquele trabalho, aquele projeto, eu queria ter mais tempo. Não, não, gente, não. A pessoa, tenho certeza que não é isso. Então, bora viver? Comece a ligar mais para os seus pais, procure ver o lado bom das coisas, sempre existe o lado bom das coisas, né? Trabalhe com aquilo que te dá prazer, o que você gosta, não adianta a gente ficar o tempo todo fazendo o que a gente não gosta, passe um tempo com sua família é a coisa mais importante do mundo, ligue para uma amiga, faça uma videochamada, gente, a tecnologia tem para isso, divirta-se, vá ter hobbies, vai ler aquele livro que você quer, que você tá lá na prateleira faz tempo, vá viajar, não precisa ser nada incrível, não precisa ser, cara, vai pra uma cidade vizinha ou vai, sei lá, em algum lugar que você nunca esteve antes, na sua cidade mesmo. Eu sempre digo, né, que eu me sinto muito mais feliz sendo turista da minha própria cidade do que sendo moradora, porque quando eu morava em São Paulo era uma correria todo dia e agora que eu sou turista eu procuro conhecer tudo que eu nunca fui, nunca conheci na cidade, é maravilhoso. E se você tiver filhos, né, cara, começa a perceber seus filhos, o sorriso na cara deles, o que eles se interessam, busca saber pra você conversar, sabe? Separa um tempo pra brincar, pra ir no parque, pra assistir um filme, né?
Como eu disse, a vida é tão corrida que a gente esquece separar esse tempinho. Se você tiver animais de estimação, plantas, também separa um tempinho para cuidar deles. Eu sempre digo que as minhas plantas são a minha meditação, sabe? Aquela hora que você separa para estar ali no momento presente, isso aí eu faço com as minhas plantas, né? Nossa, como isso me acalma demais. E assim, vamos falar do futuro. Eu acho importante planejar o futuro, mas ficar só planejando e imaginando e achando que o melhor tá lá na frente, cara, isso não faz sentido, porque muitas vezes você vai viajar num lugar incrível e você chega no lugar e você já começa a imaginar como é que vai ser a volta, como é que você vai pagar o que você gastou a mais, e aí você não percebe, né, que a felicidade é agora. E ficamos o tempo todo em busca da felicidade, mas como se para alcançá-la nós precisássemos de mais, mais dinheiro, mais viagem, mais, cara, tem que ter o carro do ano e tudo mais. E não é assim, né? Porque não adianta você alcançar aquele patamar que você imaginou que ali você seria feliz, ou aquela meta que você estipulou, não adianta. Que enquanto você não entender que você tem que relaxar, né, que você tem que buscar a felicidade, não na linha de chegada, você tem que buscar a felicidade no percurso, o percurso que você vai conseguir entender, né? E quando eu comecei esse canal no YouTube, antes mesmo de começar, foram anos esperando para ter uma ideia inovadora, sei lá, um vídeo que nunca ninguém fez, e eu tinha que estar pronta, e eu tinha que criar umas coisas assim do outro mundo. E aí, quando eu postei meu primeiro vídeo, após tentar muito, gravando vídeo atrás de vídeo, jogando todos fora, achando todos ruins, porque eu falava, não é o suficiente, não tá bom o suficiente, mas claro que não vai estar. Sabe por quê? Porque eu tô começando, eu tô aprendendo aos poucos, e aí eu resolvi fazer um vídeo curto, simples, e postei, saí correndo, nem olhei pra trás, fiz isso. Falei, pronto, acabou, eu fui lá, pode estar ruim, eu sei que tá ruim, tá péssimo, esse aqui também tá ruim, mas eu finalmente consegui, fui lá, postei, eu tive coragem e pronto. E os próximos vídeos que estão vindo, eu sei que vão ser assim, desafiadores. E é difícil assim também manter a motivação, sendo bem sincera, porque você vê que ninguém vê esses vídeos, né? Eu sei, tô fazendo um drama, sei disso. Mas eu tenho que lidar com o fato de que eu tô começando e que eu tenho que me expor cada vez mais e que eu tenho que postar cada vez mais para eu conseguir de passinho em passinho, sabe? Me descobrindo. E vendo que a alegria mesmo é o processo, é esse processo que cada dia a dia você vai vendo que você tá aprendendo novas habilidades, você tá adquirindo conhecimento. Eu mesma voltei a escrever, coisa que eu adorava fazer, né, pra elaborar os roteiros. E faz muito tempo que eu não escrevia, e colocar isso em prática, assim, me deixa empolgada, sabe? E eu quero fazer desse caminho assim algo leve, algo divertido, né? E eu não quero ficar focando lá no objetivo final, que aliás eu nem tenho objetivo final. Meu objetivo era começar, né? E aos poucos, assim, e caminhando. E isso que é o interessante, isso que é o bacana, né? E quando eu ver que não tá fazendo mais sentido aquilo que eu buscava, com certeza eu vou mudar. E eu tenho certeza que um dia eu vou me olhar assim e vou falar, nossa, quem que era essa pessoa, né? Olha que vídeo, né? Mais assim, mais assim. Eu tenho toda a certeza disso. E talvez, e assim também, talvez alguém me diga alguma coisa surpreendente que vai mudar a minha vida, ou eu diga algo que vai melhorar o dia daquela pessoa, né? Mas eu tenho certeza que eu vou mudar muito. Eu sei disso. Quando você se expõe a alguma coisa nova, você tá já mudando, né? Eu vou aprender bastante e, como eu disse, eu talvez não me reconheça. Talvez eu mesma não me reconheça. Mas toda certeza, quando eu olhar pra trás,
eu vou ficar muito orgulhosa de mim mesma, porque eu tentei, ó, dando certo, não dando certo, eu fui lá e tentei. Cara, a flecha só vai estar no meio do alvo se você tiver ação, porque se você ficar esperando, isso nunca vai acontecer. E a maioria das pessoas, me incluindo também, ficam presas esperando, né, pelo momento perfeito, esperando até se sentirem prontos, mas a gente nunca tá pronto, essa é a verdade, cara, nunca vai estar pronto, né? E aí quer ter confiança, e como passe de mágica tudo acontece, não é assim, a gente sabe que não é assim que funciona, o caminho que a gente trilha, o começo a gente até pode imaginar, vai ser assim, vai ser assado, mas a realidade é outra, a realidade não é tão bacana assim, por isso que eu tenho consciência que mesmo criando todo o percurso e tendo que agir bastante, eu tenho consciência que eu vou me redescobrir, que eu vou ter que estudar muito, que se preciso for, se alguém me der uma perspectiva de uma coisa que eu penso de uma forma, eu vou ter que mudar, mas mudando porque eu vi que não era certo, sabe? E sim, gente, dar o primeiro passo é desconfortável. Você pode ter medo de falhar, eu tenho medo de falhar, né? Não se sabe, a gente sabe exatamente como é que vai ser, como as pessoas vão reagir. Mas assim, gente, fica tranquilo, a gente falha sempre, a frustração vai ter sempre se você não fizer, se você fizer, sabe, se você se sentir incapaz ou capaz, isso tudo vai acontecer, mas a diferença é quando você age. Porque cada dia que você permanece no mesmo lugar é um dia que você está mais longe daquilo que você realmente deseja. Quando você começa, antes de se sentir pronto, cara, algo assim poderoso acontece. Você não tá pronto, mas você tá indo. Você parece que ganha impulso, você vai e cada pequeno passo faz você ver que você é capaz. E aí você vai ficando confiante, né? E vai ficando motivado e com essa convicção você começa a chegar onde você quer. Né? Porque você já notou muitas vezes que quando você fala para um amigo, quando um amigo fala para você, olha, eu quero fazer isso, aquilo, e você vai, incentiva e aponta todas as qualidades e ajuda, mas quando é com você, você se sabota, você fala, não, você não é bom o suficiente, você não vai conseguir, você não chega lá. Então a gente tem que ser mais gentil com a gente, né? Porque com o próximo a gente, nossa, maravilhoso. Mas se você se permitir dar esse primeiro passo, eu acho que os outros passos vêm naturalmente. Isso que eu tô vendo toda semana, eu quero fazer mais e quero escrever e quero... Pra mim o problema, o pior é essa coisa da câmera, de filmar. Mas se tiver que ser com empurrão, vamos, né? Porque eu acredito que quanto mais a gente fizer, mais errar, mais a gente vai crescendo, né? E a gente vive nossas vidas como se a gente fosse imortal. Como se tivesse tempo suficiente para fazer tudo que a gente quer. E na verdade não é, né? Na verdade não é. Então eu pensei, em vez de esperar por algo num futuro distante que seja perfeito, eu quero aproveitar, gente, eu quero fazer o que eu gosto de me comunicar. Então pensei, vou começar hoje e eu tô, assim, é difícil, mas eu tô indo. Então se você tá nessa vibe também, começa um novo curso, faz aquele projeto paralelo, volta a fazê-lo, aquilo que era tão empolgante pra você, que você amava, não sei, escreve um livro, quem sabe ele vira o livro mais vendido do ano, ou começa aquele livro que você sempre quis, ele ficava ali, ó, na estante, sabe, começa a expor seus sentimentos, sei lá, cria um blog, vai fazer vídeo, não sei, eu sei que um passinho de cada vez faz a gente se movimentar, a gente tá em movimento e a vida é isso, a vida é movimento. E como seria a sua vida? Se você não tivesse que se preocupar com o que os outros pensam, porque a gente faz isso também, muitas vezes a gente não faz o que a gente quer porque tá lá, ó, preocupado com o que os outros pensam. Ou como seria a sua vida se você se dedicasse àquilo que você gosta? E melhor ainda, como seria a sua vida se você não precisasse trabalhar para ganhar dinheiro? Se eu tivesse a vida ganha, como é que ia ser sua vida?
Porque, cara, no final você sabe, você tem a resposta para todas essas perguntas. Então é só pôr em prática. E se você quiser também, comenta aqui para eu ler, né? Dá um like, compartilha com aquela sua amiga que precisa começar alguma coisa nova. Porque a gente tem que começar a olhar para dentro de nós e começar a querer alcançar aquilo que a gente gosta, né? Ver todo o processo, porque o verdadeiro sucesso, pelo menos pra mim, está como você escolhe viver cada dia. Então, vá viver, nem que seja 1 horinha do seu dia, mas passe seu tempo fazendo o que você realmente gosta, o que é importante para você. 1 horinha não é nada, você tem esse tempo e não espere até que seja tarde demais, porque eu garanto, se você esperar demais, o arrependimento que você vai ter no final da sua vida não será por não ter feito aquilo que, né, ou aquilo que te desse dinheiro, sim, de não ter feito o que você gostava e de não estar com as pessoas que você ama. E é sobre isso, gente, é sobre isso. Então, bora viver? Tô indo lá, gente, viu? Tô indo lá viver e eu espero que você também vá viver. Bora!